convidando. Vamos lá. Criar expectativa na espera do pessoal. Esperamos que venhamos a ter grande êxito nesse momento, né? Que esse é o nosso objetivo. Fazer o pessoal ficar bem feliz. Sair das prisões interiores que fazem tanto mal para as pessoas. Em um momento como esse é tão bom, né? Como se nós estivéssemos nos dando oportunidades únicas, satisfatórias. Vamos lá. Pastora Elisama tá aí. Olá, Elisama. Tudo bom, linda? Nádia. Seja bem-vinda, Nádia. Zama, pessoal aí, nesse momento, eu gostaria até que houvesse a participação de vocês com perguntas. Elisama, que já domina bem aí o assunto, que já consegue até tirar as pessoas do castelo sem porta e sem janela, né, Zama? Então vamos lá, gente. Vamos entrando e vamos nos acordando para essa realidade que hoje cabe nos ter essa fortaleza, né? Luciana. Nossa mente. Oi, Luciana. Cibele. Olá, pessoal. Então, vamos... Jacintíssima. É isso aí. O pessoal tá chegando. Aí, pessoal da Alemanha. Paulette. E lá, pessoal. O pessoal da Alemanha tá aqui dando apoio. Obrigada, gente, pela participação. Vamos unir as nossas forças nesse momento e vamos procurar fazer o que melhor, né, nos cabe. Eu acho que o povo unido é um povo forte, onde todo mundo chega junto e pega a vitória. Quando você vai junto, todo mundo ganha. É o ganha-ganha, né? Existe um procedimento bem interessante, que é o perde-ganha, ganha-perde, o ganha-ganha. Quando nós unimos as nossas forças com um único objetivo, não existe perda, existe ganhos, vitórias. E nós estamos aqui abrindo esse espaço para fazer você entender que é um momento difícil, sim, requer de nós uma concentração e uma alerta real, isso é um fato. Mas assim, como lidar com isso, Fátima? O que acontece? As emoções vêm. Quantas vezes elas vierem, elas precisam ser situadas diante de uma segurança. Mas que segurança é essa? Você está conseguindo entender que segurança é essa? Gente, é uma segurança correspondente à nossa necessidade. Então nós temos, por exemplo, eu estava conversando hoje com uma família que eles estavam falando: ai, Fátima, nós não estamos sabendo como conter, tá todo mundo nervoso dentro de casa. Aí nós fizemos uma dinâmica, eles fizeram a dinâmica lá e ficou maravilhoso. Daqui a pouco estava todo mundo sorrindo, o ambiente ficou agradável. E houve até colocações de coisas que filhos nunca tiveram a oportunidade de colocar, filhos que eram muito calados, agora estão começando a falar. Então são coisas que vai acontecendo, vai se construindo, a gente vai fazendo. E o que está acontecendo na sua vida? Como é que está sendo o seu dia? Você acordou, o que você sentiu? Vamos lá. Então nós vamos falar primeiramente, nós vamos abrir aqui o caminho. O caminho ele se abre diante da oportunidade. Como que eu identifico se eu estou num castelo sem porta e sem janela? O primeiro ponto para você se identificar se você está nesse castelo aqui, ó, sem porta e sem janela, é quando você se apavora com os fatos. É quando você se melindra diante de uma resposta. É quando você tem medo de dizer não quando é necessário. Eu prefiro me prejudicar e dizer sim para poder para não ter conflitos. Você já vive dentro de um conflito, porque você está fazendo uma coisa que você não quer fazer. Isso já é um conflito. E pior que é um conflito que cada vez que você lembra daquele ato, aquilo se torna uma agressão. Então nós precisamos hoje, o que vier, seja a grandeza que for, a vida está aqui com a estrutura nível Criador. O Criador soprou em nós o fôlego dele, nós temos o fôlego da vida. Essa estrutura vida, ela é uma estrutura que nada você perde. Tudo se transforma em experiência. Não, mas o prejuízo foi muito grande. Não, a experiência foi dimensional. Quando você muda isso, quando você olha prejuízo grande, você está dentro de um castelo sem porta, sem janela. Quando você fala, foi dimensional a experiência, você está abrindo portas e janelas da sua vida.
É quando o filho fala, ai mãe, eu não aguento mais, eu tô preso aqui. Filho, vem cá, mamãe vai te dar um abraço. Vai falar, não, isso não é uma prisão, é uma proteção. Mas fala, eu também não aguento, tá todo mundo. Não, não faça isso. Sempre direcione um posicionamento com uma palavra de abraço, de solução. Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro capítulo do livro Castelo Sem Porta e Sem Janela, que é muito requisitado, que é saindo da zona de prejuízo. Me deparei com prejuízo, acordei triste, o prejuízo já tá ali. Tá triste, e aí? Não, peraí, por que eu tô triste? Triste nada, eu tô viva e eu vou decidir um dia muito legal. Eu vou transformar as coisas. Gente, eu tô aqui. Existem tantos recursos à minha volta. Eu tenho a capacidade de pensar, eu tenho a capacidade de criar e eu tenho a capacidade de reinventar. Olha, o ser humano é muito interessante. Gente, a coisa mais linda do mundo é quando você pega uma linha de pessoas otimistas. Ela não vê problema, ela vê solução diante dos problemas. O pessimista, ele não consegue, a solução está ali diante dele, ele não consegue ver. Então, a nossa mente, ela tem uma canalização endereçada pelo pensamento. Lembra que nós sempre falamos aqui, não podemos deixar de falar sobre, que o pensamento define o sentimento define o comportamento. Então, quando você entra na zona de prejuízo, entrei, Fátima, tô ali, tô pensando naquilo, tô remoendo, tá na hora de você dar um basta. Você saber que as consequências daquilo não vai te levar em lugar bom, tá bom? Então, assim, vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica aqui diante de uma simulação. Eu cheguei, recebi uma notícia em cima de tudo isso que eu estou vivendo, recebi uma notícia ruim dentro do contexto que já não está legal. O que eu faço com essa notícia? Eu pego aquela notícia e pego ela como embalo. Não, peraí, é aqui que eu vou começar a resolver os meus problemas? É aqui que eu vou começar a exercitar a minha grandeza de competência para saber lidar com a estrutura. Porque se eu falar assim, ai meu Deus, a coisa já está difícil na ver essa notícia logo agora, você está afundando na zona de prejuízo. É como se eu vou fazer uma analogia do que é de fato estar numa zona de prejuízo, tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Tá dando pra gente interagir? Ótimo. Então vamos lá, olha só, como que eu mergulho na zona de prejuízo? Cada vez que eu lamento, cada vez que eu tenho pena de mim, cada vez que eu olho o lado negativo das coisas, eu estou afundando o buraco que eu já estou inserida. Quando eu começo a buscar solução, a não deixar a tristeza ter predominância na minha vida, eu trago algo que vai me convidar a ser feliz. Então, isso, gente, é o tempo inteiro, tá? Não é assim uma situação, esperar um problema acontecer. As emoções, elas vêm repentinamente. Às vezes você parado, bem, tomando um café delicioso, vem uma lembrança, um sentimento e aquilo é repentino. Por isso que a palavra do Senhor fala, a Bíblia, que é um pavor repentino. Porque o adversário, ele anda ao nosso derredor 24 horas por dia. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor 24 horas por dia. E nós temos o tempo todo daquele dia resguardados pelo Senhor. Mas nós vamos dar atenção ao adversário que está ao nosso derredor, aos anjos que estão ao nosso redor. O que vai me fortalecer? É olhar os anjos que estão ao meu redor. Eu não quero saber, porque eu sei que a minha felicidade, ela é a minha estrutura para que eu possa ter a canalização da recepção dos demais. Por isso que o Senhor fala que a alegria dele é a nossa força, porque às vezes as circunstâncias são como essas, elas não nos convidam a estar alegre, mas eu não estou dependendo dela, eu tenho uma que não se esgota, que é a alegria do Senhor. Essa alegria que nós temos dentro de nós, gente, é maravilhoso ter o Senhor. Quando ele falou que ele era o nosso Salvador, que ele era o nosso Redentor, que ele é o grande eu sou de toda a terra, ele falou com precisão e com autoridade. E essa autoridade, ela surte efeito à medida que nós acordamos o nosso ser para vivê-la. O nosso ser não acorda sozinho. Então nós precisamos sempre, em todos os momentos da nossa vida, ter esse embate. É outro fato também que eu ouvi hoje de uma família, foi que o filho chegou e falou, pai, estou entediado, eu não aguento mais, faça alguma coisa por mim. Aí fala, filho, você sabia que está na hora de você perceber que você pode fazer por nós? Você é pequenininho, mas eu gostaria que você trouxesse uma ideia.
A sua ideia, todo mundo vai fazer agora o que você falar. Ele se sentiu tão valorizado. E ele começou a dar ideias e pegava caixas e criou e botava coisa na caixa e perguntava, adivinha o que tem aqui dentro? E ali ele entreteu a família, se entreteu também e ele se dispersou do tédio. Agora, se o pai tivesse dado ênfase à problemática, talvez nem ele soubesse o que fazer e se desesperaria com aquele socorro do filho. Então, sempre quando nós procuramos querer resolver, o próprio querer resolver, ele já deixa você em alerta. Eu quero resolver. Nesse momento, nós temos que estar nessa alerta. É o pico de disparo, estar em alerta. Eu quero estar bem. Eu vou estar em alerta para sempre quando apresentar uma situação, eu procurar me posicionar de forma que a torne boa. Então, assim, nós vamos estar pronto para endereçar igual um carro, quando ele está com GPS endereçado para um local. Então, é assim, quando nós pegamos as nossas decisões e fortalecemos ela, não, peraí, isso aqui está me deixando frágil, eu estou pensando muito nisso aqui, isso aqui está gerando uma certa preocupação, aquilo pode comprometer a sua decisão. Então, é muito importante, nesse momento, nós fazemos a autoanálise. Ninguém sai da zona de prejuízo sem ter a condição de fazer autoanálise. O que está acontecendo comigo? Eu não vou assim de qualquer maneira. Peraí, esse medo aqui, essa preocupação. Eu pensei nisso aqui, isso aqui me fez mal. Fiquei pensativa. Não foi legal. Agora vem um pensamento que me animou. É esse aí que você precisa usar. Então, nessa hora, nós estamos em constante desafios. Por isso que nós estamos aqui, gente, para reunir as nossas forças. Eu gostaria que vocês colocassem algum ponto. Fátima, eu queria que fosse situado isso, que esse ponto, por exemplo, passei por isso ontem, como vários relatos hoje que eu recebi dos pacientes. Eu passei a manhã toda atendendo, foi maravilhoso. E os pacientes falando, Fátima, tem ideia, assim, eu lembrei disso, quando eu entrei na zona de prejuízo, nunca foi tão precisa essa vigilância de sair da zona de prejuízo. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar tanto usar o exercício da autoanálise. Fátima, está sendo maravilhoso, eu estou conseguindo até me conhecer melhor, porque você sabia que na hora da crise você se conhece de verdade? Porque a resposta que você dá é aquilo que você está se permitindo ser. Nós nos tornamos o que nós fazemos. A palavra do Senhor diz assim, os teus atos testificam de ti. Olha para você e fala, Senhor, eu quero te adorar com o meu ato. Sabe, Deus, eu acredito que o Senhor é Deus mesmo com tudo que está acontecendo. Sabe, Senhor, eu tenho a oportunidade de colocar aqui para Ti a minha gratidão de verdade. Quando eu não consigo colocar, Senhor, eu preciso Te conhecer um pouco melhor. Senhor, eu não consegui enxergar-Te como o Senhor é. Por isso, eu estou impedida de expressar o que eu preciso nessa hora. Na hora difícil, sempre eu falo para os pacientes, é a hora mais fértil de você produzir bônus, porque você tem todo um caminho que te convida a exercitar essa competência. A resposta que você dá, não produziu bônus, refaça imediatamente, não quero isso para mim, eu não preciso ter prejuízo. Nós só temos prejuízo quando nós deixamos a nossa mente mentir para nós. Não, você está se iludindo, a situação é grave. A situação é grave. Era mais grave do que o mundo era vazio. Ainda existia, a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, ainda existia trevas sobre a face do abismo. Olha que tormenta. E Deus disse assim, haja luz e houve luz. Ou seja, quando nós abrimos a nossa mente para compreender que essa luz que é Jesus reina em nós, as coisas começam a acontecer. E dali o Senhor começou a determinar que as coisas existissem e elas passaram a existir. Hoje, nós estamos diante de um cenário que quem acredita em Deus e quem não acredita tem que se curvar diante da realidade de Deus, porque come o fruto que Deus determinou que existisse. Respira o ar que o Criador soprou. Usa o próprio fôlego, às vezes, para falar o que não deve. Mas nós devemos usá-lo devidamente. Adorar ao Senhor. A Ele a toda a honra, a toda a glória e a todo o louvor,
porque Ele é o nosso Salvador. Nós estamos bem cuidados. Deus está conosco. Então, gente, olha assim, não é só nesse momento de crise, não. Essa crise que as pessoas estavam vivendo, elas estavam diante disso sempre. Viver dentro de um castelo sem porta, sem janela, é viver ignorando a sua própria vida. É viver sendo vítima do que se sente, do que se pensa, do que se ouve, do que muitas vezes erradamente se é feito. Mas agora nós estamos descortinando essa delícia. Senhor, quando tudo passar, eu consegui te adorar. Eu consegui te adorar, Senhor, na hora que eu mais desejei. Porque, gente, adorar a Deus quando está tudo bem, quando você está a vida fluindo naturalmente, o mundo faz isso. O incrédulo faz isso. Ele mesmo fala, às vezes não sabe nem o que está falando. Mas a igreja fiel, a igreja viva, ela adora o Senhor pelo que Ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Não importa as circunstâncias, porque nós confiamos que Ele nunca vai nos deixar passar pelo que a gente não vai suportar. Ele é muito perfeito. E isso não acontece, porque nós confiamos a nossa vida. Agora nós estamos vendo, graças a Deus eu confiei a minha vida ao Senhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque num momento como esse, nós nos curvamos diante desse reconhecimento. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E as pessoas nem perderam tudo, porque está tudo sob controle. Isso é um tempo esse que eu acredito de precisa reflexão. Se nós aproveitarmos esse tempo e nos permitirmos ter maturidade e humildade para reconhecer o que eu preciso mudar, o que eu me tornei, por que eu me tornei isso, aonde que eu me perdi. Será que foi na ganância? Será que foi no egoísmo? Será que foi na vaidade? Será que foi na prepotência? Onde que se perdeu isso? Aonde que eu deixei de colocar Deus num lugar de prioridade na minha vida? Às vezes nós colocamos outras situações e justificamos para Deus. Sabe, Deus, eu não fiz, eu não tive tempo de olhar para Ti. Nós é que perdemos. Deus, Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Eu acreditando ou não, Ele nunca vai deixar de ser. Agora eu vou deixar de ser beneficiado. A hora de deixar de reconhecer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a saída desse castelo. Eu vou convidar você a sair desse castelo que está dentro de você às vezes. Se permita se conhecer de verdade. Veja quais são os seus temores, quais são os seus sonhos, quais são as suas realizações, até onde o outro está tendo importância para você nesse momento. Não, faz para falar a verdade, eu não estou me importando muito não, nem lembro. Eu só estou focado nesse problema. Então é hora de nós revermos os nossos valores. Gente, vamos sair dessa tortura emocional. Vamos admitir, se eu estou fora do castelo, nessa hora, eu consigo ter maturidade para o enfrentamento. Viver fora do castelo é você saber lidar com problemas sem valorizá-los. Mas você ter maturidade de leitura, usando o filtro. Quer dar uma olhadinha, filho? Quer responder? Isso. A Nayara está dizendo que é a dinâmica de sair da zona de prejuízo. Vamos lá. Realmente tem feito ela pensar bastante nisso. Exatamente, Nayara. Então, nessa hora, hoje eu recebi vários telefonemas. Os pacientes falando, Fátima, nunca eu fui assim tão beneficiada de exercitar a dinâmica de sair da zona de prejuízo. Porque quem não sai nessa hora, a profundidade, ela é muito rápida. Então, à medida que você vai saindo, você vai crescendo, se preparando um pouco mais e tendo recurso, não só para você, mas quando você ouvir alguém falar, você sabe direcionar. Senão, o que a pessoa falar, se você já não tiver na zona de prejuízo, o que se falar te afunda um pouquinho mais.
Quando você tá saindo, você não sai sozinha, não. Você sai tirando meio mundo com palavras precisas para cada situação. Fala um pouco da zona, o que é a zona? Vamos lá, zona é espaço, é o momento que você está vivendo. Zona de prejuízo é aquele momento de angústia que você está vivendo. Esse espaço, ele não pode ser dimensionado. Ele tem que ser eliminado. Por isso que eu falo, gente, sai correndo! Sai correndo! Sentiu que entrou lá, sai correndo. Porque às vezes a entrada é inevitável, mas a saída precisa. Tá tudo certo. A gente se resolve convertendo em bônus. Mas o que não podemos é mergulhar. Tá? Então, zona é espaço, a dimensão que você dá é chamado zona. Às vezes a zona está numa proporção pequena que eu domino. Se você não sair correndo, ela vai tomando proporções maiores. Aí você vai precisar de ajuda de um profissional para você sair, que talvez tome uma proporção que você não consiga sair sozinho. Então, tem técnicas, orientações precisas que, de acordo com cada pessoa, nós estamos aqui, gente, dando uma orientação geral, mas cada pessoa tem uma técnica, e por isso que o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso me conhecer para conseguir fazer como eu vou me convidar a praticar exatamente como eu preciso. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não me conheço, eu me desconheço, então simplesmente eu vou deixando para lá, não tenho interesse. Agora, quando nós nos conhecemos, nós começamos a cativar e a nossa vida, a gente se ama e ama as pessoas também. E é uma delícia, porque você começa, olha, eu quero tirar todo mundo da zona de prejuízo. As pessoas não precisam de viver isso. E a sensação da vontade de sair gritando pelo mundo, gente, por favor, vocês não precisam de ver isso. Gente, a vontade de verdade é sair falando para todo mundo, é fazer assim um atendimento coletivo, para que as pessoas possam ser felizes, porque é a coisa mais deliciosa do mundo é degustar a felicidade das pessoas. Gente, é uma delícia. Sabe, tem dia que eu sento assim num consultório e a vontade de falar assim, gente, quem tem que pagar a consulta hoje sou eu, porque o que eu tô ouvindo tá me alimentando, me fazendo assim tão feliz, né? Então vamos lá, Jonathan tem um comentário aqui para ressaltar. Aí tá me ajudando aqui, gente. Isso. Como nós fazemos, nos fortalecemos para não sentirmos sempre essa situação de fugir? A Júlia perguntou. Ô Julinha, vamos lá. Como que você faz para se fortalecer? Primeiro, é o que eu falei, você tem que estar acordada para sair da zona de prejuízo. Porque você não tem como, aconteceu, tombou, caiu. Não, você tem que estar preparada. Isso, o conhecimento do livro, a leitura, como a Nayara colocou, que ela está aplicando, sair da zona de prejuízo. Por quê? Porque ela teve o conhecimento de como fazer. Então, quando você entra, não, já tenho um conhecimento, já sei o que fazer nessa hora. Aí você entra com a ação. Aí você tem um preparo, porque cada ação te dá recurso com mais precisão para a próxima ação. Temos outro comentário aqui. A Rayane está perguntando aqui dúvidas, né? Medos e incertezas são zonas de prejuízo? Sim, são zonas de prejuízo. Fala quais são as zonas. Então vamos lá, você entra com todo sentimento que não te favorece é zona de prejuízo. Se eu for falar, são várias. Então nós vamos ficar aqui o tempo todo na live e não vamos chegar no fim dele. É o imenso, não é legal. Então vamos lá, tudo que não te favorece é zona de prejuízo. Todo sentimento, medo, peraí, por que medo? Você se questiona, por que eu tô com medo? O que gerou esse medo? Não, gerou isso aqui, por quê? Então você procura resolver e trazer para você um convite a ter um enfrentamento e uma visão diferenciada daquilo que gerou medo. E procurar enfrentar o que te gerou medo. Se é medo de dirigir, você pega o carro e começa a treinar a dirigir. Se é medo de falar, quando as pessoas falam alguma coisa, você tem medo de falar, aí você treinar e falar. Aí você faz um exercício antes, uma simulação, e quando chega lá, você faz lindamente o que você simulou. Aí você vai se preparando, mas o mais importante é não ignorar isso, tá, Julinha? Mas é dar a devida importância. Essa aí foi a Rayane. Vamos lá. Rayane. Essa foi a Rayane. E aí temos aqui a Paulette. A Paulette, como administrar esse medo e sair dele? Eu acho que nós falamos um pouquinho aqui, mas eu posso reforçar. Paulette. Paulette, olha só, nós acabamos de falar sobre o medo, né? Sobre sentimentos
comuns, porque o medo ele gera o tormento e o tormento traz os demais sentimentos. E por coisas que nem aconteceu ainda. Então, por exemplo, o que é medo? É você ficar pensando em situações que te aborreceu. Ou então supor coisas que podem acontecer. Não, isso vai acontecer isso, eu ouvi essa informação e vai acontecer isso. Naquela hora está acontecendo. Então, nessa hora, o medo, ele é danoso porque ele produz tormento. Ele não fica estático. Nenhum sentimento fica estático, tá, gente? Isso que me preocupa. É por isso que a gente está aqui. Porque a gente não quer que vocês entrem na zona de prejuízo de jeito nenhum. Porque o medo, ele produz o tormento e esse tormento, ele vai gerando ansiedade. A ansiedade, ela gera incontentamento. O incontentamento, ela gera depressão. Você começa a se sentir, não, eu não vou conseguir. E ali você se entrega e começa a ter desânimo. E a sua vida começa a parar e, proveniente a isso, começa a vir alojamentos de sentimentos danosos. Então, o medo tem que ser enfrentado com a coragem. Com medo por quê? Tá acontecendo isso comigo? Não tá. Eu tenho que confiar no Senhor, porque eu tenho um Deus que cuida de nós. Paralelo a isso, eu vou estar me preservando no que eu puder. Eu vou estar preparada para ficar bem, porque o que acontece, gente? Quando as pessoas elas dão dimensão demais ao medo, a imunidade dela cai. Então, ela acaba perdendo o nível de proteção que ela tinha. E não é legal. Você sabe que a imunidade baixa pode, às vezes não é nem o coronavírus, uma gripe comum te mata. A imunidade baixa, ela é perigosa. Você fica sem defesa, seu organismo fica rendido. Que dirá com o coronavírus? Se chegar uma pessoa perto de você, é fatal. Então, nós precisamos estar bem mentalmente para podermos estar com a nossa estrutura psíquica, emocional e física bem preparada. Tem uma pergunta aqui da Mari Semedeiros. Como superar o mal que já aconteceu? Como não remoer sentimentos ruins já gerados? Entendi. Mari, olha só. A melhor maneira é você esquecer. Passado não se pensa, futuro também. Futuro se planeja, mas não se pensa. Passado acabou. Você tem que viver bem um presente para você se compensar pelo que você deixou de viver no passado. O que você vive hoje, Mari, é o que importa. Não importa o passado. O passado em si, ele só tem importância para quem não quer andar. Você lembra das coisas boas, do que te favorece, para favorecer o presente. O passado só presta para isso. O futuro você planeja, mas você não vive. O presente é o que de fato você vive. Então, o que define a sua vida não é o passado nem o futuro, é o presente. O que você vive no presente, você define toda a sua estrutura. Não importa o que você passou, se você for forte o suficiente para viver muito bem o presente, você vai ser aplaudida pela felicidade que vai dominar o seu ser. Aí você vai dizer, como aqui no livro, tem um relato de um paciente que ele fala assim, Mari, eu não vivi 54 anos da minha vida, mas o que eu estou vivendo hoje está sendo tão maravilhoso que não importa o que eu não vivi. Ele entendeu isso muito bem e ele praticou. E ele pôde ter a bênção e a felicidade de compartilhar conosco essa experiência. Espero que essa seja a sua também, Mari. Por você. A Clarim Novaes está perguntando aqui como não cair na zona de prejuízo diante de tudo isso que estamos vivendo. Sim, o mais importante, Karina, é você falar assim, poxa, eu quero viver esse momento treinando a minha superação, porque você não é responsável pelo que aconteceu, mas você é responsável pela resposta que você está dando aos fatos. Nós não nos definimos pela estrutura do que acontece, mas pela resposta que damos. E isso é que torna você uma pessoa capaz de não entrar na zona de prejuízo. Você se resguarda, você segue as orientações bem direitinho, mas não se responsabiliza pelo fato ocorrido. Mas você se preserva diante dele. Essa é a melhor maneira de você não entrar na zona de prejuízo pelo que está acontecendo. Bom, o que acontece com as pessoas é que às vezes elas se responsabilizam daquilo que elas não têm responsabilidade. É uma fatalidade. E isso é comum a todos. Mas a resposta que nós damos a elas é que define
a nossa estrutura psíquica e emocional. Tá bom? Nós temos aqui também uma colocação que eu gostaria de fazer com vocês, que eu achei muito pertinente hoje, de um idoso que estava com dificuldade de aceitar isso. Não, eu tenho pouco tempo de vida, eu estou aqui perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está sendo um herói, porque você está ensinando as pessoas idosas, você vai ser criativo. Vou passar uma dinâmica para você. Você vai criar várias situações, dando para as pessoas a oportunidade de elas serem assim, mais do que se superar diante desse fato. E outra coisa, eu vou pedir para você usar assim, o seu conhecimento que você adquiriu até hoje para criar entretenimento para o idoso. Saber o que o idoso gosta. Ninguém melhor do que você. Olha, passou uma lista. Fátima, isso aqui é muito legal. Acabei de fazer. Então ele passou a se sentir útil. E começou a passar para os amiguinhos dele lá. Olha, faz isso aqui, é legal. É até bom porque isso exercita a nossa memória. E aí ficou gostoso. E tava lá jogando o dominó dele, jogando a dama, e já com a lista para esse dia. E amanhã diz ele que ainda vai ter mais. Então é assim que a gente faz. Busca não olhar o que vai fazer mal, mas o que pode me fazer melhor dentro desse contexto. São lindas descobertas, né, de pessoas que respeitam. Nós precisamos aceitar, gente. Esse momento nós precisamos aceitar que nós temos que parar. E às vezes aceitar as coisas é tão difícil. Às vezes as pessoas, o fato de ignorarem dívida é não aceitá-las. Mas aí chega uma hora que ela toma uma proporção que você se torna o seu próprio devedor. E aí? Como fazer isso? Não faça isso. Não faça isso. Eu gostaria que nós fizéssemos uma meta. Vamos tirar o pessoal da zona de prejuízo, gente. Vamos lá, vamos todo mundo que está assistindo essa live fazer isso. Vamos lá, vamos tirar. Traga para mim criatividade como esse idoso trouxe. Tantas ilustrações, tantos exemplos, e ele me deixou orgulhosa. Então, nós precisamos fazer isso. O que eu posso fazer para dar ideia para uma pessoa? Né? Como vamos lá, vamos fazer, igual a minha nora estava falando, Fatinha, vamos fazer aqui com as crianças e vamos compartilhar com as outras famílias. Então, isso é importante, nós criarmos, abrir a janela da nossa criatividade e podermos fazer dela depois uma lembrança linda, que nós vamos olhar e falar, poxa, aí todo mundo vai ficar com a autoestima maravilhosa, porque aí todo mundo vai gostar de si, vai gostar da resposta que se deu, e vai ser bem legal. Eu espero nisso, sabe? A minha esperança é que nesse momento vocês extraiam força e renovação de tudo que está acontecendo. A Juliana está perguntando aqui. Vamos lá, a Juliana está fazendo uma pergunta. Juliane. Como suprimir as necessidades de interação pessoal nesses momentos que não podemos estar presencialmente com quem amamos? Isso aí não pode ser tratado dessa forma porque traz tristeza. Essa visão já traz um peso de tristeza, Juliana. O que você precisa, Juliane, é pensar assim, o que eu posso fazer agora? Ou escrever uma carta, mandar pelo zap, fazer com que aquela informação chegue até a pessoa. Seja criativo. Já começa o vídeo sorrindo, brincando. Não fale, eu queria estar aí. Fala assim, eu tô aí, tô te abraçando, sinto o meu abraço. É nós levarmos uma solidariedade calorosa, porque um tempo tá frio, nós precisamos de casaco, nós precisamos de fogo, nós precisamos de recurso. Vamos nos ajudar? Isso não favorece mais, isso acende a luz, né? Nós precisamos nessa hora acender, juntar nossas brasas, as nossas criatividades, é o nosso momento. E eu deixo esse espaço aqui, gente, para vocês, o que vocês quiserem colocar, a dúvida que nós tivermos. Nós estamos aqui, nós vamos estar aqui a partir de amanhã, às 16 horas, respondendo a pergunta que você quiser. Se quiser até mandar antes, para poder nós já entrarmos respondendo a pergunta de vocês, mas se não, faça na hora. Mas esse momento aqui de interação, nós vamos procurar sempre estar trazendo para vocês o que eu consegui com os pacientes que eu estou atendendo por telefone. Está sendo maravilhoso, porque eles estão assim, entrando dentro de uma dimensão. Eu nunca vi os pacientes tão animados, gente. Estou até feliz, eu estou até orgulhosa dos meus pacientes, porque eles estão adquirindo um monte de bônus. Eles estão animados, pode chegar, tá sendo assim, eu até falei assim, sabe por que vocês estão tendo essa facilidade? Eu até comentei com uma paciente que
o fato dela ter superado algo muito imenso. Eu comentei com ela, né, que tudo que ela passou na vida, né, a Jo, que é uma paciente muito querida minha, e eu falei, Jo, sabe por que está sendo fácil para você e para os demais pacientes? Porque eu ouvi dela, eu estou ouvindo de todos os pacientes. Fátima, eu tô conseguindo adquirir bônus, eu nunca tive tanto bônus na minha vida, sabe por quê? Porque a diversidade é o momento que você treina. E, na verdade, às vezes as pessoas já viviam isso, só que elas viviam só. Hoje nós temos que acordar e olhar para as pessoas que viveram, que vivem isso. Então, gente, vamos enxergar as pessoas, vamos ser mais solidários, porque houve muitos pacientes que sofreram muito, porque não foram enxergados como deveriam. E eles já se sentiam assim, e eu falei, sabe, Jo, eu lembrei de você. Quando eu fui fazer a análise dela, eu vi quanto ela estava forte, porque aí eu identifiquei na análise que ela estava forte porque ela já vivia aquilo na prática. Agora ela está vivendo isso compartilhadamente. E como ela está bem, ela está adquirindo bônus lindamente, gente. Isso é muito bom. Hoje eu fiquei feliz demais, porque eu pensei que os pacientes, né, tivessem que entrar com recurso, porque existe um recurso mais severo quando tem um momento de crise. Eles trouxeram de bônus e foi maravilhoso, né? Então nós estamos aqui compartilhando isso e vendo que é possível, gente, é possível. Tá? Então é possível no momento de crise, eu vou dizer para vocês, fácil não é, mas o que faz, né? Até a Jo usou uma expressão que eu achei interessante. Ela disse que na marinha o bom marinheiro se faz com o mar bravo, né? Então, a minha neta também canta, né? Marinheiro só se faz com a tempestade no ar. Então assim, são coisas que acontecem hoje. Vamos lá, Jota, tem uma pergunta aqui. A Verinha Costa tá perguntando, muitas pessoas já marcaram ela com uma situação seca, né, e tal, sentindo que ela não se comove em muitas situações que ela deveria se comover, e essa reação, mediante isso, pessoas fizeram uma coisa, marcaram a vida dela. Sim. E ela não consegue mais reagir de uma forma mais comovente. É ruim, vai ser perigoso. É muito importante você ter cuidado. Se você percebe que é um povo que está alarmando muito, você não pode entrar precisamente se colocando. Você tem que falar assim, a gente entende, é um momento realmente muito difícil, mas vamos nos situar, nos fortalecer, o que eu estou procurando fazer nessa hora. Porque as pessoas podem ter uma leitura mal, as pessoas que não têm leitura emocional, ela pode te interpretar mal. Então, para você não dar munição para as pessoas te atacarem, a melhor coisa que tem, Verinha, é você se resguardar diante dessa situação, observando como que está sendo propagado. Se a pessoa está fazendo um alarme, você não vai apagar o fogo dela assim. Ela vai achar que o estado emocional dela, ela está em pico. É como se ela estivesse tremendo e você viesse querer aplicar uma injeção. Aí, então você tem que falar assim, não, realmente a situação não está legal, não está boa, mas nós precisamos entrar com um pensamento. Eu estou fazendo isso comigo o tempo inteiro. Então realmente é você trabalhar a comunicação. Tá? Mas não ser atingida pela forma que elas estão se portando. Mas se preservar até uma hora dessa é muito importante. Eu sei que quando eu faço dinâmicas com famílias, geralmente, eu tenho que trabalhar com essa técnica, porque a pessoa chega achando que a gente está banalizando um problema que não tem jeito, e quando você vai contornando, não, eu sei da gravidade do problema, mas você que foca a solução realmente sabe que aquilo ali vai ser sanado e vai ser resolvido, mas a pessoa no desespero, ela tem uma leitura muito ampla da situação. Se o problema é uma zona de prejuízo de 1 metro, ela se torna de 1000 metros, dependendo da dimensão emocional que a pessoa aplica ali. Tá bom? Acho que a gente pode entrar com uma dinâmica diferente, que eles possam aplicar e eles possam avaliar o resultado. Então vamos lá, gente. Vocês vão fazer uma dinâmica. Nós vamos fazer. Eu estou fazendo comigo toda hora. Né? Mas nós temos que fazer. É uma realidade, o fato é real, então requer atitudes reais. Então vamos lá. Nós precisamos fazer uma dinâmica de avaliarmos como nós estamos de verdade. Seja verdadeiro com você. Se coloca, tô com medo, tô inseguro, tô fazendo de conta que não tô mais dentro de mim, então uma turbulência. Então peraí, acalma. Acalma, se pergunta, você é ocupado ou ocupada do que está acontecendo? Você tem o que fazer dentro da questão?
Se não tem, vamos diminuir aquilo que já é ruim, a coisa já não é boa. Então é igual uma comida, imagine uma comida que você joga muita pimenta. A comida já está salgada, jogou pimenta, o negócio ficou difícil. Então o que você vai fazer? Você vai deixar aquilo, vai devolver aquilo para o destino. Não tenho que salvar, eu tenho que aceitar. Então é você fazer uma autoanálise, assim, se avaliando, como é que eu tô? Não, eu tô procurando não pensar, calma aí, então, não é assim não. Nós precisamos estar atualizados para nós podermos acompanhar com segurança o que está acontecendo. Então, se posicionar, então eu tô deixando aqui essa dinâmica para vocês. Autoavaliação. Vocês sabem quem vocês são, né? Gente, eu fiz uma palestra que eu fiquei apavorada. 70% das pessoas que estavam na palestra não se conheciam. Sabe o que é isso? Significa todo mundo aqui dentro desse castelo sem porta, sem janela. Porque se você não se conhecer, é fatal você ser prisioneiro das emoções. Então, a primeira coisa que nós precisamos, não existe como você dar prosseguimento a nada sem você se conhecer. Senão você vai estar fazendo algo que alguém induziu. Mas uma hora você faz, outra hora não. Quando você se conhece, você faz sempre. Porque você se autoadota e você se protege. Então vamos lá. A dinâmica é o seguinte: é você fazer um autoconhecimento, uma avaliação de verdade, plena ou pleno. Vamos lá, como é que eu tô? Eu tô gostando da resposta que eu tô dando aos meus dias? Não, aquele dia eu gostei, mas hoje eu achei que o negócio não foi bom. Por que não foi? Aonde? Qual foi o pensamento que você deu crédito para você ter caído? Segundo, qual é o posicionamento de resposta que eu tenho disso? Terceiro, eu me desafio a fazer diferente. Eu quero que no decorrer desse processo o meu dia seja cada dia melhor. Porque eu quero saber o que é a luz da aurora, que brilha cada dia mais até o seu dia perfeito chegar. O dia perfeito é aquele dia que você está apto a dizer assim: consegui, foi capaz. Se você não pode, nós podemos no Senhor que nos fortalece. Eu tudo posso nele. Sozinho eu não posso não, mas nele eu posso. Porque o Senhor me garante. Se tem uma coisa que garante de verdade a nossa credibilidade, é a palavra de Deus. Tudo nessa vida é contestável, mas a palavra de Deus não é não. Então, se o Senhor nos garante que eu tudo posso nele, eu quero estar nele. Você tem orado? Você tem buscado estar em Deus? Porque nessa hora, gente, a gente está no nível Deus. Então, a gente tem que, mergulhar. Eu já acordo de joelho. Ao pular da cama, eu já me ajoelho. Já me ajoelho. Porque, senão, nós não temos como subsistir, porque as coisas estão no nível... Sabe aquele espaço que a gente tem como proposta de a graça sobrenatural? A graça que sobrepuja qualquer fato. É essa graça que nós vamos conhecer em Deus. Por isso, estar em Deus é estar sabendo que Ele tudo pode. Que Ele dominou até a própria morte, domina até hoje. Que Ele não vai ser o grande eu sou, não, Ele já é o grande eu sou. Então, que delícia, Senhor, aqui que eu tenho que estar. Essa segurança que eu estou precisando agora. É o Senhor. Porque por mais que nós amemos a nossa família, nós somos limitados, mas Deus não é. E às vezes nós somos limitados para nós também, mas o Senhor não é. Ele está conosco e Ele nos guarda. E a confiança nele nos faz realmente sermos fortes nessa hora. Gente, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando nesse momento. Tem alguma pergunta? Fazer a avaliação, né, da dinâmica. Sim, e nós vamos estar aqui amanhã fazendo a avaliação da dinâmica. Eu gostaria que vocês falassem: Fátima, me senti assim, eu não consegui fazer, será que eu fiz certo? Então nós estamos aqui para aprendermos juntas. O que eu puder nesse momento, estar cooperando com vocês, eu gostaria. E quem puder ter a oportunidade de estar compartilhando conosco as experiências, lida do livro. O que aconteceu? Fátima, aquele capítulo falou comigo nessa hora que eu mais precisava ouvir. Essa frase. Gente, às vezes uma simples palavra, nós colocando e compartilhando aqui, ajuda muito. Então, eu gostaria de saber que esse espaço aqui está sendo útil para você.
mas eu não tenho como saber se não houver o retorno disso. Então nós estamos aqui abertos para termos não só esse espaço, mas essa proximidade, né, de podermos acordar o nosso ser para termos mais empatia pelo outro, porque esse é um momento que me favorece vocês e eu sou favorecida também. Então nós estamos aqui à disposição de todos vocês, o que vocês puderem, onde nós pudermos alcançar vocês. Eu agradeço muito a participação de todos, o pessoal da Alemanha, gente que eles até tinham um culto nesse horário, eles desmarcaram esse culto para poder estar participando da live. Então, obrigado pelo carinho, pelo privilégio, porque o povo de Deus unido é um povo forte. E nessa hora eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos uma oração ao Senhor. Porque a arma que nós temos hoje é a oração. É o meio de graça, é o acesso ao Deus Todo-Poderoso. E no momento de oração, muita coisa pode acontecer. Às vezes, o poder da oração, nós desconhecemos, e por desconhecermos, às vezes não usamos tanto. Então, nesse momento, eu convido vocês para juntos curarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, pelo poder maravilhoso que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, declarar que Tu és o nosso Salvador. Senhor, que em toda a história, o Senhor, ó Deus, interrompeu a morte com a própria vida. Senhor, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu único Filho para morrer na cruz em favor das nossas vidas. Senhor, levando sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso mal. Senhor, que amor é esse que não se explica, Senhor, mas que se vive. Nós estamos aqui. Senhor, o desespero só não toma conta do nosso coração, porque o Senhor é a nossa esperança. Senhor, Tu és a esperança viva, Senhor, porque todas as vezes que nós atentamos para a Tua palavra, nós acreditamos que, Senhor, é real, porque, Senhor, tudo nessa vida pode falhar, mas o Senhor não falha. Ó Deus, nós Te louvamos, porque esse momento que nós estamos vivendo agora, Senhor, quantas famílias não têm outro recurso, Senhor, a não ser o Senhor. E hoje o mundo tem que reconhecer, Senhor, que nada somos sem Ti. E por isso nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nesta hora o Teu povo venha ser levado a orar mais, Senhor, a ler a Tua palavra, a saber, Senhor, que a melhor proposta do mundo é ouvir a voz do Salvador. Senhor, porque quando nós nos permitirmos ser Teus, nós entendemos, Senhor, que a Tua voz, ela, Senhor, é boa, agradável e perfeita ao nosso coração. E, Senhor, nós não conhecemos desespero, mas nós sabemos que o Senhor nos salva de todos eles. Por isso, Senhor, nós colocamos as famílias, Senhor, da nossa nação, as demais nações que se encontram na mesma situação desse coronavírus, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha interromper todo o mal que haveria de vir sobre a terra, por amor à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, às famílias, ao ser humano que o Senhor ama tanto. E nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aceita, Senhor, o nosso clamor e tenha misericórdia de nós, porque a Tua misericórdia, Senhor, ela nos livra de todo o mal. Por isso nós Te adoramos, porque nós conhecemos o Senhor. Ó Deus, nós louvamos a Ti, porque verdadeiramente, Senhor, nós entendemos que o ter ouvido o Teu chamado e conhecer o Senhor hoje nos garantiu, Senhor, a certeza de que tudo isso vai passar, Senhor. Ó Deus, e nós vamos ter experiências gloriosas com o Senhor, porque em Ti o mal não subsiste, Senhor. Por isso nós Te adoramos e Te bendizemos por tudo mesmo, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho por cada um de nós. Nós Te adoramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui. Gente, muito obrigada, o carinho de vocês, esse momento que vocês dispuseram a estar aqui. E nós estamos aqui
juntos. Vamos fazer esse momento legal? Vamos fazer o seguinte? Olha, quem ficar conosco, junto, tendo esse encontro, nós vamos indicar pessoas para a gente poder estar trocando experiências, né, trazendo, assim, solidariedade, uma palavra. Jamila, é quando a pessoa fala, poxa, aquela palavra que foi participada, aquela colocação me fez um bem. Vamos trocar experiências. É uma forma gostosa de nós até nos empenharmos para produzi-las e tê-las. Tá bom? Um beijo para vocês, felicidades. Foi muito gostoso estar com vocês. Aguardo vocês amanhã aqui às 16 horas. Beijo. Beijo no coração de todos vocês. Tchau.